Oi, oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é a Jaque Alma, oraculista, terapeuta energética e espiritual, e a gente vai fazer uma leitura hoje para saber o que faz parte do seu destino viver. O que é o seu destino experienciar, viver, curar, transcender, evoluir. Então, eu achei que esse tema, ele é interessante até para a gente criar um pouco de consciência sobre o que a gente consegue viver, o que a gente tem de possibilidade, o que a gente tem de um futuro promissor. Esse é o meu objetivo com essa leitura, porque muitas vezes, nas dificuldades, nos desafios do dia a dia, a gente a gente se perde, né? Só na correria das coisas cotidianas e acaba se esquecendo que a gente pode sim viver mais, que a gente tem coisas boas disponíveis pra gente. Por isso que eu decidi fazer essa leitura de oráculos com esse tema, tá? Então o tema é o seu destino, faz parte de você viver isso, faz parte dos seus caminhos, tá? As leituras vão ser duas opções. Aqui a opção número 1, este deck, e a opção número 2, este deck, tá? Então a gente vai se conectar por decks hoje. Deck número 1, deck número 2. Escolha uma dessas opções aí. Lembrando que não é uma leitura coletiva, mas nada é por acaso. Então, se você chegou nesse vídeo, tem aqui sim uma mensagem que você precisa saber sobre algo do seu destino que você tem para viver, tá? Já vamos começar então. Vou deixar aqui a opção número 2 no canto e a gente vai começar com a opção número 1. Vou começando a embaralhar aqui porque eu quero saber o que faz parte do seu destino viver, o que está nos seus caminhos. E o meu objetivo aqui é te passar boas notícias para que você, de alguma maneira, se sinta motivado a enfrentar os desafios, as frustrações, as dificuldades que possam aparecer aí no seu cotidiano, sabendo que você tem algo muito mais maravilhoso para viver, tá? Vamos perguntar aqui para a espiritualidade. O que você tem para viver, o que faz parte do seu destino. O que faz parte do seu destino viver. Nosso destino, não sei se todos sabem, mas ele está muito relacionado à nossa ancestralidade, ao nosso clã. Ao nosso clã que a gente carrega como no nosso DNA desta encarnação, né? Vamos lá, 8 cartas, então em oito cartas nós temos aqui muitas coisas para falar sobre o seu destino, tá? A primeira coisa que me faz sentir que você tem um destino grandioso é a sua primeira carta, é a carta do mago. Uma pessoa que vem com esse poder, que é o poder do mago, ela consegue transformar qualquer realidade, por mais desafiante, por mais frustrante que seja, por mais dificuldades que vão aparecendo, você consegue transformar. O mago, ele é o detentor de múltiplas habilidades. Todas as habilidades, ó, todos os elementos ele tem. Então, ele tem o elemento água sobre o poder dele, ele tem o elemento fogo sobre o poder dele, ele tem o poder do ar, que é o poder mental sobre o fogo, sobre o poder dele, e ele também tem desculpa, tá? Esse aqui é o fogo, essa aqui é a matéria. Então, temos água, matéria, ar e fogo. 4 elementos de transformação, de alquimia. Então, vocês são grandes alquimistas. Como se não bastasse só isso, ele tem uma grande conexão com os elementais da natureza. Por quê? Porque o mago, ele é um criador. Ele cria, e a criação está muito conectada à matéria, que é uma conexão da terra, digamos assim. Da terra, não da terra enquanto
um núcleo, mas a Terra enquanto Terra mesmo, enquanto matéria. E ele também tem aqui em cima dele o símbolo do infinito. O que que é o infinito? É uma conexão que ela vai muito além do que a gente consegue ver ou mensurar. A conexão, esse símbolo do infinito, ele também fala da, da nossa vida que ela se modela. Ela é infinita, então as coisas estão sempre acontecendo, não tem um fim. Não há um fim. Há uma repetição, e aí durante essas repetições a gente toma ações diferentes para que haja resultados diferentes. É mais ou menos isso. E o mago, ele tem aqui também, ó. Aqui no seu campo, você vê que esse terceiro olho aqui tá gigante nessa imagem. O que quer dizer? Uma pessoa com forte poder intuitivo. Ele fecha os olhos comuns, olha, ele está de olhos fechados. Então, ele fecha esses olhos, que são os olhos que a gente vê, né? Com o cérebro, né? Digamos assim, que é o cérebro que cria a imagem, né? Que manda a imagem pros olhos decodificar, digamos assim. Então, ele fecha esses olhos e usa mais o olho da intuição, que é um olho mais místico, é um olho mais espiritual. E ele usa isso aqui para quê? Para transformar a realidade dele. Então, você é um grande transformador de realidades. Essa sua capacidade de realidade, de transformar a realidade, de criar, de se reinventar, de se refazer, também te dá um grande dom de habilidades. Então, você é uma pessoa, eu diria, com múltiplas habilidades. Uma pessoa que tem gostos diferentes, gostos às vezes antagônicos, né? Uma pessoa que gosta de arte, mas também gosta de concreto. Ou uma pessoa que gosta da praia, mas também gosta do frio. Ou uma pessoa que é muito lógica, mas ama concerto de música, sabe? Essas coisas assim que parecem muito diferentes uma das outras, mas que no fim te torna essa pessoa múltipla, essa pessoa diferente. E isso te traz uma habilidade que faz parte assim da sua família, vamos dizer assim, a sua família durante muito tempo, ela teve que negar um lado dela um pouco mais místico, um pouco mais espiritual. Um lado, assim, que acredita mais no que não é visto, no oculto. Então, a primeira coisa que você tem para viver aqui é uma grande quebra de ciclos familiares em que a racionalidade prevaleceu. Você agora é como se você fosse destinado a seguir um caminho muito mais baseado nas suas intuições e criações. É um caminho diferente, então você vai ter uma profissão diferente, você vai morar num lugar diferente, você vai viver a sua espiritualidade de uma maneira diferente. Você está quebrando, digamos assim, um modo de viver da sua família, do seu clã familiar, para que a partir de você, outras pessoas que vierem nesse mesmo clã familiar consigam também viver outras realidades. O padrão da sua família possibilitou que vivesse a realidade que eles têm hoje. Você fazendo escolhas diferentes, você decidido a levar uma vida um pouco mais espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido de ter uma certa liberdade no seu fazer, no seu querer, no seu e seguir bastante as suas intuições, mesmo quando nada parece muito certo, quando não tem nada concreto, quando não tem nada nada externo que afirme o que você sente, você decide mesmo assim seguir. E isso representa uma mudança muito grande nessa quebra de destino. Então você tá para viver, ou faz parte do seu caminho viver, uma grande expansão de poder alquímico, né? De poder interior. Então aquela pessoa que consegue mentalizar algo e esse algo acontece. Aquela pessoa que pode mexer com alquimia mesmo, né? Gosta de cristais, acende vela, põe aqui que nem eu tenho aqui, elementos, né, da magia natural para fazer alguma coisa, para favorecer ela. Uma pessoa que gosta de usar
símbolos, sabendo que eles estão representando alguma coisa. Então você está usando tudo que tem ao seu dispor para co-criar, para fazer. Você não fica mais naquilo que é comum, naquilo que é o padrão. Ah, eu só consigo criar mais dinheiro se eu tiver num emprego registrado de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde. Ou eu só consigo morar aqui nesse bairro. Só consigo morar nesse bairro aqui porque é onde toda a minha família morou. É onde a gente consegue comprar uma casa ou alugar uma casa, aqui tá bom pra mim. Ou eu só consigo seguir nessa área de trabalho porque essa área de trabalho é a área de trabalho que tá na minha família há muitos anos. Não, não é. Ou eu vou seguir uma religião um pouco mais convencional, como, sei lá, uma religião cristã, porque é o que a minha família faz. Não, você veio para seguir outra. Você veio para ser o diferente. Mas isso não quer dizer que seja ruim. Não, muito pelo contrário. É como se você estivesse curando esse padrão da sua família e dando às pessoas que vão vir depois de você uma certa liberdade de conhecer e viver coisas diferentes. Então, seus caminhos, eles são muito guiados pela espiritualidade. Tanto nessa sua conexão de você realmente, eu tenho quase certeza que ou você é uma pessoa muito intuitiva, então você percebe as coisas, você percebe o ambiente, você percebe as pessoas antes mesmo delas se falarem, se mostrarem. Você deve ter muitos sonhos revelatórios, você deve ouvir os seus guias, os seus mentores conversando com você mentalmente ou não mentalmente. Você, inclusive, sabe que você está sendo guiado para uma expansão, e essa expansão envolve o quê? A cura também num campo financeiro. É como se isso te trouxesse mais estabilidade. Então faz parte do seu destino viver uma estabilidade muito grande, sabe? A Rainha de Ouros, ela se sente completa, não porque ela tem uma segurança financeira, não só isso, mas porque ela cria. Então, veja bem, o mago, ele usa os poderes elementais da terra. A Rainha de Ouros também. Tá vendo que ele está rodeado por plantas, por flores? A Rainha de Ouros também. Então, você é um mago que vai se transformar numa Rainha de Ouros, né? Então, pessoas com muito forte aqui os signos de terra. Touro, Capricórnio, Virgem, até mesmo Áries, porque o Áries, ele é um grande criador. A grande questão do Áries é que ele tem muito fácil esse impulso de criar, de iniciar, mas ele não tem a constância que a Rainha de Ouros tem para ver, para nutrir até acontecer, até dar aquele resultado que ele quer. Então, o ariano, ele desiste muito fácil. Ele não persiste, ele muda de ideia o tempo inteiro, né? Porque ele é impulsivo. Essa característica é ele, tanto é que o grande desafio do Áries é ele iniciar algo e ir até o fim. Então, você vai saber que isso é para você se você tiver muito forte essa característica. Então, essa sua múltipla tarefas, essas múltiplas habilidades, faz com que você inicie coisas e pare, inicie coisas e para e volta, inicia, para, volta, né? Aquela pessoa quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo e não tem foco em uma. Você precisa ter foco, tá? Você precisa ter foco porque é a sua disciplina, é o seu fazer todo dia que vai te levar pra sua vitória, que a sua vitória é a Rainha de Ouros. E isso, claro, vai fazer com que você deixe para trás. Não tem como você seguir, vou reformular, tá? Não tem como você seguir o seu destino se você estiver no mesmo lugar que a sua família está. Aqui é fato, não tem como, tá? Você vai precisar pegar tudo de bom que a sua família te deu, sabe? De repente um lar com amor, de repente uma segurança, de repente, sei lá, foi por meio da sua mãe ou do seu pai que você descobriu um dom, uma habilidade sua, um gosto que pode te gerar algum tipo de criação e com base nisso te gerar um resultado. Você precisa pegar a parte boa. A parte boa, parar de olhar só porque não deu certo, só para os desafios, principalmente da infância, se a sua infância foi uma infância difícil, se você foi uma pessoa que estava afastada do seu pai ou da sua mãe, se você teve que se afastar do seu seio familiar.
Então, de repente, você teve que morar, sei lá, com sua avó, com seu tio, com sua tia, teve que morar na casa de outras pessoas. Você precisa, de alguma maneira, olhar para isso e ressignificar, entender o que isso me trouxe. Talvez isso tenha contribuído para para eu ser uma pessoa mais autônoma, para eu ter um pouco mais de independência, para eu entender o valor das relações familiares, para eu amadurecer um pouco mais rápido. Olhe para essas coisas, tentando enxergar o aprendizado que teve nelas. Porque quando você enxerga os aprendizados, aqui tanto do seu seio familiar, como também das suas experiências passadas, tá? Então, experiências passadas pode incluir relacionamentos, trabalhos anteriores que você teve, amigos que passaram na sua vida, lugares que você já morou. Pegue apenas os aprendizados. Solte os professores. Quem que é o professor? É o fulano que te magoou, é o ciclano que foi falso, é o trabalho que não deu certo, é, é o projeto que você poderia ter continuado e não continuou. Solta esses professores e pega só o aprendizado. O que eu aprendi naquele trabalho? O que eu aprendi com me relacionando com aquela pessoa? O que eu aprendi nesse projeto que eu iniciei e não continuei? O que eu consigo trazer de moral da história disso tudo? Pegou isso, se transformou. Porque disso é como se você pegasse. Eu tô usando muito esse termo ultimamente, não sei porquê. Mas é como se você pegasse um limão que o universo tá te dando. Que limão é amargo, certo? Mas você vai pegar ele e vai transformar em uma limonada. Então ele vai ficar doce. E ele vai render muito mais. É isso que você precisa fazer. Então, tem no seu destino uma grande conexão espiritual que não é convencional. É um modo de levar a vida um pouco mais livre, um pouco mais espiritualizado. Uma pessoa que vai levar uma vida assim muito mais conectada à natureza. Então, você pode ir morar perto de montanhas, perto de lugares que tem parques, acesso a parques com facilidade, ou até mesmo perto de um rio, perto de um mar. Tem muito forte para você essa experiência de vida. Não quer dizer que você vai ficar lá para sempre, mas quer dizer que você vai viver isso ainda, faz parte do seu destino viver isso. Você pode se tornar também um grande professor, um grande mentor, uma grande instrutora de alguma coisa. Você pode ensinar, porque a gente tem aqui o mago, a sacerdotisa. Então, são grandes sábios, né? Pessoas que aprenderam alguma coisa, fazer alguma coisa e estão ensinando outras pessoas. Isso aqui também tá no seu destino, viver esse repassar de conhecimento, dessa sua sabedoria com base no que você já fez, já viveu, já experienciou. Pode envolver técnicas também. Ah, eu estudei sobre isso, me aperfeiçoei nisso e agora eu consigo explicar para outras pessoas, porque eu tenho a parte teórica e eu tenho a parte prática também, empírica de vivência. Aqui também você tem esse destino. Então, tá no seu destino ensinar outras pessoas algo que você já sabe fazer. Tá no seu destino viver sua espiritualidade de um modo diferente do que a sua família tem vivido até aqui. Se a sua família viveu uma espiritualidade muito espírita, digamos assim, a sua vai ser um pouco mais cristã. Tem essa oposição. Tem aqui no seu destino você levar só os aprendizados das suas experiências passadas, tá? Só o que você aprendeu, só a moral da história, como eu falei, não carregar os professores. E tem também aqui uma prosperidade, uma estabilidade material muito forte no seu caminho, que envolve duas coisas. Na verdade, são três coisas. Envolve primeiro essa conexão espiritual que você está desenvolvendo, você já desenvolveu. Envolve esse seu entendimento sobre as feridas e os padrões da sua família que você está curando. Envolve também um trabalho um pouco mais místico, não místico no sentido de religião, mas um trabalho que ele não é, talvez, não operacional, digamos assim. Como que eu vou te explicar isso? Um trabalho que ele é espiritual, tá? Eu ia tentar dizer de outra coisa, mas não tem. É um trabalho espiritual. Você tem fortemente um caminho para trabalhar com a espiritualidade.
É isso, trabalhando com a espiritualidade e podemos estar falando de alma, de espírito das pessoas, das emoções. Então, de ajudar as pessoas a curarem suas feridas emocionais, a se entenderem melhor, ou então se tornando, assim, um grande conhecedor de alguma religião, de alguma doutrina espiritual e repassando esse conhecimento às pessoas. Ou criando alguma coisa física, sabe? Porque eu tô olhando isso aqui, ó. Então você pode criar tanto um espaço físico, e nesse espaço físico as pessoas são acolhidas, são tratadas, são curadas, como você também trabalhando com portais, com rituais de conexão. Então, de repente, pessoas que vão trabalhar essa parte mais da magia, sabe? Mais do... Ah, tá, aqui, né, o mago. O mago, ele trabalha com magia também, a sacerdotisa também, né? Temos 3 cartas de pessoas que trabalham com intuição, com magia, movendo os elementais, trabalhando com o culto. Então, se você sente esse chamado, você pode começar a estudar magia natural, você pode estudar a própria cartomancia, pode estudar sobre rituais, né, de passagem, como 10 do 10, né, que é do dia 10 de outubro, é um ritual de passagem, por exemplo. O ritual de passagem é o equinócio de primavera, que é quando a gente muda a estação. Tem esses rituais que você pode trabalhar com eles também, porque aqui eu vejo que você tem uma forte conexão com esse lado mais místico. Então, tá no seu destino trabalhar com isso, tá? Gente, tá no seu destino, não quer dizer que você vá seguir, né? É livre-arbítrio, né? Lembrando que é livre-arbítrio. Mas olha aqui, ó, o poder de alquimia com as mãos. Olha isso aqui. Mexendo nas mãos e a rainha de ouros aqui segurando também o seu ouro, né? Então, é o que você faz com as mãos. Com as mãos. Então, a gente pode estar falando aqui também de trabalhos de criação de artesanato, de culinária. O que mais dá pra gente fazer com a mão? Desenhos. De repente faz estampas de roupas, mais umas roupas assim com umas mensagens um pouco mais espirituais, mais holísticas. Tem isso aqui também forte, tá? É um poder de criação alquímico muito grande. E isso pode envolver a matéria, né? Criando algo realmente com as mãos. Então, assim, o seu destino é um destino próspero, não tem como dizer o contrário, tá? Porque o final dele é a Rainha de Ouros. Vai ter dificuldades, tem curas nos padrões, tem decisões diferentes. Lembra assim, se você estiver numa situação parecida com a sua família, você vai se perguntar, qual decisão que eu posso tomar diferente da que a minha família tomou? O que eu posso fazer de diferente da minha família que pode me levar a um resultado diferente da minha família? Não olhando que a sua família foi errada. Ai, minha família foi errada, minha família perdeu oportunidades, minha família poderia estar bem melhor, minha família é muito... Não, saia de julgamento. É só assim, eu quero ser diferente da minha família, eu quero ir além, eu quero mais. Então eu só vou ir além, eu só vou ter mais se eu tomar também decisões que me levem para esse mais, que me levem para esse além. Isso no começo pode te dar um pouco de medo, pode trazer um pouco de dúvidas, né? Se é isso ou não isso, mas quem tem esse amparo espiritual que você tem, pode ir sem medo. Pode se julgar porque amparado você está. Por mais que o começo seja difícil, o meio ainda seja difícil, no final... O final é Rainha de Ouros, tá? No final, a vitória, a estabilidade, a prosperidade e a segurança. Essa é a leitura para a opção número 1. Eu espero que eu tenha sido contribuição para você. Se eu fui, deixa um comentário, deixa uma curtida. Ajuda muito o meu canal a expandir, a chegar a outras pessoas. Eu fico muito feliz com todos vocês que visualizam meu vídeo. Até o próximo. Beijinhos de luz. Optcha. Agora a gente vai para quem se conectou com o deck número 2, tá? Para quem se conectou, então, com a opção número 2, vamos saber o que faz parte do seu destino. Ó, falando de destino, já caiu a carta do mundo aqui. Destino, destino mesmo. O que faz parte do seu destino viver? Para quem se conectou com a opção número 2, o
que faz parte do destino de quem se conectou com a opção número 2, viver? O que faz parte do seu destino de quem se conectou com a opção número 2? Vou considerar só a primeira carta, tá? O que faz parte? Só uma carta. Eita! Eita! Eu amo as histórias de amor, né? Então já te digo que tem uma história de amor pra você viver, uma grande história de amor pra você viver, que vai ter desafios, mas que vai ser muito, assim, expansivo, digamos assim, tá? O que mais? Pra quem se conectou com a opção número 1, o que as pessoas que se conectaram com a opção número 1 têm pra viver? Ops, opção número 2. Opção número 2. Essa carta aqui eu nem vi também, é a Rainha de Ouros, né? A mesma carta que caiu no final para a opção número 1. Olha que coincidência. Mesma carta que caiu para a opção número 1, tá? Então, talvez seja uma continuação, se você quiser assistir a opção número 1, caso você tenha vindo direto para a opção número 2, eu aconselho você a assistir. Para quem se conectou aqui para a opção número 2, tem aí uma relação amorosa para você viver. Muito intensa. Daquelas relações, assim, avassaladoras, sabe? Aquelas relações, assim, daquela paixão, de você pensar na pessoa o tempo inteiro, de você querer estar junto, de você querer estar perto. Uma paixão, assim, como é que eu vou te dizer? Uma paixão que vai despertar todos os seus sentimentos. Tanto o amor como a dor. Não posso deixar de falar que faz parte do seu destino viver um amor muito grandioso, e essa relação ela vai te desafiar, vai desafiar outra pessoa. Vocês vão desafiar amigos, família, padrões, comportamentos, tudo. Vocês vão se transformar. Ela é muito desafiadora mesmo. Porém, contudo e entretanto, ela vai te transformar real. É uma transformação interna, muito interna, de você. É como se essa relação ela fosse despertar para você um conhecimento sobre o que é o amor, o que é ser amado, o que é se sentir amado, o que é amar, o que é viver uma relação onde a outra pessoa te ama verdadeiramente, onde você ama uma pessoa verdadeiramente, onde não há assim joguinhos amorosos. Mas ela vai ter interferência de outras pessoas, tá? Então, a opinião das outras pessoas, o ponto de vista das outras pessoas sobre essa relação, ela vai influenciar muito vocês, muito. Isso por um lado, é claro, é ruim, né? Porque não deveria, vocês não poderiam deixar ser influenciados pelo externo. Porém, essas pessoas que vão, de alguma maneira, tentar influenciar vocês, são pessoas que vocês conhecem, então são amigos, são famílias. É como se essa relação viesse para desafiar um pouco o conceito do que essas pessoas que estão ao redor de vocês viveram. E isso vai trazer para vocês, não é exatamente assim, brigas, mas vocês vão se questionar. Essa é a palavra certa. A opinião dos outros, né, a crença dos outros sobre essa relação vai trazer algum tipo de influência para vocês, a ponto de vocês questionarem se é isso mesmo, se tá certo isso, se vocês estão agindo certo, se estão fazendo do jeito certo. Isso aqui tem muito forte. Aqui eu vou falando assim bem sinceramente pra vocês, essa relação ela vai ser altamente curativa pra você. Vai te, como eu falei, te mostrar um novo modo de amar. É como se você
nunca tivesse amado alguém desse jeito, sabe? Até você não vai entender o que você tá sentindo, né? Por que que é tão intenso isso e ao mesmo tempo tão desafiante? Porque essa pessoa vai ter uma personalidade diferente de você, né? Então são opostos que se complementam, digamos assim. Vocês são bem parecidos em alguns aspectos, mas em outros vocês são completamente opostos. Mas é um complemento. Essa oposição veio para que um mostre ao outro alguns aspectos, algumas coisas que sozinho um não conseguiria ver. Então essa pessoa vai despertar em você uma reflexão sobre algumas coisas que você faz, algum modo como você leva a sua vida, suas opiniões, e idem para você. Você também vai fazer isso nessa outra pessoa. E aí, fora isso, tem essas batalhas externas com a opinião dos outros, né? Com a interferência dos outros. Então, sei lá, uma mãe que não acha certo, um amigo que de alguma maneira sente ciúmes e se afasta. Tem isso, né? Ou essa pessoa pode ser alguém que já tem uma família, ou você tem uma família, assim, né? Já foi casado em algum momento e hoje tem filhos. Então, há essa interferência também. Mas isso tudo é um desafio para que vocês ajudem a equilibrar isso, sabe? Ajude a dosar até qual ponto eu deixo o meu passado interferir no meu presente, até que ponto eu deixo que o meu ciclo de amizades, o meu ciclo de família determine sobre como deveria ser o meu relacionamento com essa pessoa que eu tô. Existe aqui uma questão de você colocar limites, inclusive limites nessa pessoa. Limites em você, até onde você influencia essa pessoa, até onde você permite que essa pessoa te influencie, sabe? Essa relação, ela veio para criar uma maturidade gigantesca em vocês sobre limites. E sobre, ao mesmo tempo, limites e expansão. Sobre olhar a vida de um outro aspecto, com outro ponto de vista. Ao mesmo tempo de colocar limites, até onde eu deixo que essa pessoa faça parte do meu mundo, mas que eu preserve também um pouco da minha individualidade. E a mesma coisa para essa pessoa, preservando um pouco da individualidade dela. E, claro, como eu falei, da opinião das outras pessoas, né? Até onde você permite que as pessoas saibam da sua relação, da sua vida, para que elas interfiram, né? Então, vai ser desafiante, como eu falei. Pode ser que essa relação ela te desperte também alguns dons e habilidades, assim, que você vai se sentir um pouco mais capaz, um pouco mais viva ou vivo. Ela vai te dar um novo gás para viver, sabe? Pode ser que essa pessoa seja alguém muito bonito, muito amoroso, muito além das suas expectativas, sabe? Você, dentro do que você idealizou de relacionamento, essa pessoa vai ser além. Não que você vai colocar ela num pedestal, mas você vai perceber o quanto que você quis alguém amoroso e veio muito mais amoroso que você imaginou. Tá? E aí você vai ter que lidar com isso também. Talvez você não estivesse preparado. Preparado você tá, porque senão não aconteceria, né? Mas eu acho que você não estava acostumado a receber o amor desse jeito. E você vai ter que aprender a receber amor. Esse é o ponto. Você pode ter sido uma pessoa que se doou demais e agora vai aprender a receber. E essa pessoa tem muito para dar. Você só precisa equilibrar, né? Ela vai se doar bastante e você também tem que se doar. Mas um doar com equilíbrio, para que os dois consigam também tocar os seus projetos paralelos, ter a sua individualidade, como eu falei, né? E essa relação pode representar, tanto para você como para ele, uma cura em relações passadas, né? Por meio dessa relação, vocês vão criando consciência de aspectos ou coisas que vocês viveram e dando um outro sentido para aquilo, entendendo que essa relação, na verdade, ela estava preparando vocês para algo, né? Essas relações anteriores prepararam vocês para vocês se conhecerem e vocês se expandirem, ao mesmo tempo que essas relações podem ter preparado você para que você se sinta mais seguro, mais autoconfiante, mais empoderado,
para colocar seus projetos de pé, para ir além, para fazer acontecer, porque a gente finaliza a Rainha de Ouros, assim como na opção número 1, né? E a Rainha de Ouros é aquela pessoa que entende o seu valor. Quem melhor do que a Rainha de Ouros para saber o quanto que ela é valiosa, o quanto que ela é inteligente, o quanto que ela é capaz de fazer as coisas acontecerem, porque ela é persistente, porque ela não desiste fácil, porque ela traça metas, ela traça objetivos, ela traça estratégias. Ela é muito inteligente, ela vai atrás do que ela quer. E o propósito maior dela é ter segurança, proteção e estabilidade. Por quê? Porque ela quer deixar isso para a família dela. Ela não quer isso só para ela. Ela quer isso para a família dela. Então, eu acho realmente que isso aqui é uma continuação da opção número 1, porque a opção número 1 falava muito dessa cura ancestral, né? Cura nos padrões familiares, um modo diferente de viver. E essa relação de agora me parece muito isso. Me parece que essa relação de agora é uma cura também no padrão de relação da sua família. Só que tem interferência de outras pessoas, eu não posso deixar de falar isso aqui. Tem até interferências, assim, de pessoas, de uma terceira pessoa na relação de vocês. Então, se não é esse o seu desejo, né, não abra esse campo. Isso aqui tá no seu destino, mas é livre-arbítrio. Você decide fazer ou não, você decide viver ou não. Então, preste muita atenção se você estiver pensando, ou pensar em algum momento dessa relação, em se aventurar, digamos assim, em outros lugares, com outras pessoas, porque isso vai representar uma quebra, assim, dessa relação, tá? A mesma coisa essa outra pessoa, né? Mas eu acho que de alguma maneira você fica pensando se isso realmente é pra você. É que é tão bom, e o que você viveu nas relações passadas, ou o que você tem de repertório das outras pessoas que você conhece viver, é tão diferente, que é como se você não pudesse, não conseguisse se entregar realmente pra essa relação, com medo disso ser tão bom e ter alguma coisa, assim, por trás disso. Não pode ser só bom desse jeito, sabe? Em algum momento vai dar ruim. Então, cuidado com esse seu pessimismo, com esse seu ceticismo, para que você não crie essa sua realidade. Porque se você ficar pensando nisso, tá? Então vamos destruir, descriar agora, POC, qualquer lugar, no tempo e espaço, em que você crie na sua realidade uma falta de merecimento tão grande desse relacionamento, a ponto de criar uma situação e perder essa relação, tá? Porque tem desafios para vocês, mas se vocês superarem os desafios, vocês se mantêm firmes nessa relação, porque a Rainha de Ouros, ela não é alguém que desiste fácil do que ela tá construindo. Então, se ela tá construindo essa relação aqui, se ela tá se trabalhando, não tá deixando opiniões externas interferirem, não tá deixando que entre terceiras pessoas nas relações dela, se ela tá controlando, fazendo gestão das suas emoções, entendendo que sim, é seguro para ela amar, é seguro para ela estar numa relação e receber amor, ao mesmo tempo que também é seguro para ela doar amor, ela consegue ter essa segurança, essa proteção e essa satisfação que ela tanto busca para ela e para a família dela, porque a Rainha de Ouros, ela quer ter família. O império que ela está construindo, né, a riqueza que ela está construindo, não é só para ela, é para deixar para quem tá ali do lado dela, para quem vem depois dela, para o clã dela. Então, existe no seu caminho uma relação amorosa muito gostosa de viver, em que você vai se sentir muito amado, em que você vai amar bastante, mas você precisa se dar permissão. Você precisa entender que essa relação ela pode ser sim diferente da sua família. De repente, tem casos de traição na sua família e você fica achando que essa pessoa vai te trair. E aí, criando esse pensamento de que essa pessoa pode te trair, você acaba criando uma traição, porque a gente o mundo, o universo ele é mental, então a gente criou na mente e se concretizou na matéria, né? Vai criando forma até se concretizar na matéria. Então muito cuidado, tá? Pra você não atrair isso, porque tem aqui uma relação amorosa muito gostosa de viver, com desafios, mas todos eles superáveis e superável a ponto de vocês criarem uma estabilidade, tá?
Essa foi a leitura para a opção número 2. Eu espero que eu tenha sido contribuição também para vocês. Gratidão por assistir essa leitura até o final. Eu vou ficar muito feliz também se vocês deixarem um comentário, deixarem uma curtida, se vocês se inscreverem no canal, tá? Gratidão mesmo, beijinhos de luz, até a próxima leitura e tchau!